A verdade nunca falha. Tarda, mas não falha. Você se lembra daquele escândalo, aquele escândalo fast food, né? Dos supostos áudios gravados de uma conversa entre Bolsonaro, Ramagem e mais duas advogadas que falavam sobre uma tal de ABIN paralela? Esses áudios foram gravados pelo próprio Ramagem a pedido do Bolsonaro, até porque essas advogadas que viriam conversar com eles, se alguma oferta criminosa fosse sugerida, eles teriam áudio para se defender. Então foram eles mesmos que decidiram gravar esse áudio. E aí, durante essa conversa, uma das advogadas sugere a possibilidade da ABIN fazer uma investigação dentro do pessoal da Receita Federal. No caso, o Ramagem é contra, ou seja, o áudio mostra que não havia ABIN paralela, onde o próprio Ramagem fala que esse não é o melhor caminho para prosseguir. Mas as suspeitas e o que as advogadas falavam no caso é de que havia uma organização criminosa dentro da Receita Federal que ficava perseguindo, usando o acesso bancário sigiloso de várias pessoas para destruir essas pessoas. Funcionários dentro da Receita Federal, servidores da Receita Federal. Mas bem, surgiu todo esse boato, já morreu, ninguém mais fala desse suposto escândalo porque era na verdade apenas uma tentativa de desgastar. Se você não se lembra, a imprensa noticiou isso com força, né? A BIM paralela, como Bolsonaro reagiu à divulgação de áudio de Ramagem e tal. O que acontece? Saiu uma matéria hoje, que é muito interessante. Juiz diz que Receita tem grupo criminoso que age contra desafetos. Dá uma olhada nessa matéria. Juiz diz que grupo criminoso usa senha invisível e envia carta anônima para abrir a apuração. Tese foi usada por defesa de Flávio Bolsonaro. O juiz José Arthur Diniz Borges, da Justiça Federal do Rio de Janeiro, apontou a existência de um grupo criminoso na Receita Federal que faz pesquisas anônimas contra servidores desafetos ou políticos desafetos. A decisão assinada na última segunda-feira, 19/8, analisou um processo contra 2 auditores fiscais que alegaram ser vítima da ilegalidade. Ou seja, não tem nada a ver com Flávio essa decisão do juiz. Essa decisão do juiz mostra o grupo criminoso já agindo contra outras vítimas. Ramagem estava certo, a defesa do Flávio Bolsonaro estava certa. Petistas, pilantras vagabundos usavam o acesso a informações de dados bancários das pessoas que eles não gostam para simular algo ilegal ou atípico através de cartas anônimas e fragmentos de informações. Isso causou o escândalo rachadinha do Flávio, que nunca aconteceu, mas que durou e desgastou o nome dele durante tanto tempo. Agora, a rachadinha do André Janones, que ele admite que tem áudio gravado, que tem os funcionários admitindo, que tem todo o esquema escancarado, acabou. Nem preso o cara vai. Ainda mantém o mandato de deputado numa comissão de ética no qual o Boulos vira o maior defensor da rachadinha do Brasil. O Boulos ajudou a institucionalizar a rachadinha na Câmara dos Deputados pelo Conselho de Ética quando ele protege o André Janones depois das absurdas e escancaradas provas de que André Janones é o verdadeiro rei da rachadinha. Pois é, pessoal, não tem mentira que dura pra sempre. A gente sempre soube que tudo isso que fizeram, né, usaram pra cortina de fumaça, acusaram o Jair Messias Bolsonaro, acusaram o seu filho, mas a gente sabe que sempre foi tentando causar holofote, desgastar a imagem do presidente Bolsonaro e tentar incriminá-lo, mas não vai dar certo, a verdade sempre vem à tona. Então, ficou esclarecida essa questão da conversa do Bolsonaro que foi vazada, nossa, vazaram a conversa do Bolsonaro, ele simplesmente gravou, vai que ali, né, numa proposta de um crime, ele já tem áudios gravados, já pode se defender tranquilamente, mas não, pegaram esse áudio para tentar atacá-lo. Que vergonha. E sobre o Flávio Bolsonaro, a gente já sabia, né, que toda essa questão de rachadinha era tentando acusar daquilo que eles mesmos fazem. A gente sabe qual que é essa estratégia da esquerda. E olha só, pessoal, depois que vazou toda essa questão do Alexandre de Moraes, que fez a população se acordar, se manifestar, né, passar de 1 milhão de assinaturas na petição lá do impeachment dele, convocar o povo para o 7 de setembro nas ruas, ele tomou uma decisão e ele dobrou a aposta. Olha só, Moraes abre inquérito sigiloso para investigar vazamento de mensagens. A Polícia Federal intima ex-assessor do ministro. Defesa de Eduardo Tagliaferro pede acesso total e irrestrito ao processo e a remarcação do depoimento marcado para esta quinta-feira, dia 22. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de um inquérito para investigar o caso das mensagens trocadas entre assessores do seu gabinete e ex-auxiliares que trabalharam com ele no Tribunal Superior Eleitoral. Uma das maiores medidas tomadas no âmbito do inquérito foi a intimação do perito Eduardo Tagliaferro
Ferro, né, o assessor dele, pela Polícia Federal para prestar depoimento sobre o vazamento de mensagens de seu celular. A oitiva está marcada para quinta-feira, dia 22, na Superintendência da Corporação em São Paulo. A defesa pede acesso integral ao inquérito, que tramita sob sigilo no STF. E o adiamento do depoimento, né, Tagliaferro chefiou o núcleo de enfrentamento à desinformação do TSE durante a presidência do Moraes. Aí o Moraes, ele quer, né, abrir um inquérito para investigar sobre esse vazamento das suas mensagens, porque a gente sabe, teve uma comoção muito grande, tanto no país quanto fora, o povo foi para cima dele, desgastou muito a imagem dele, a imagem do Supremo Tribunal Federal, e agora ele está investigando para que as pessoas que divulgaram sobre o que aconteceu, que estão, né, se mobilizando para o impeachment de Alexandre de Moraes, que estão batendo nessa pauta, ele está investigando que são possíveis criminosos, né, que fazem parte de uma organização criminosa, que estão ali num plano de derrubar, né, a instituição, o Supremo, os seus ministros. É isso mesmo que você entendeu. Desculpa. Esse cara realmente não tem vergonha na cara e agora ele vai investigar até as pessoas que estão pedindo seu impeachment. Mas não tenha medo, meu amigo, calma. Se ele realmente vai querer investigar essas pessoas, ele vai ter que prender mais de 1 milhão de pessoas, porque estão todo mundo nas redes comentando, falando sobre, pedindo seu impeachment. E vamos dar as respostas nas ruas no dia 7 de setembro, mostrando para ele que o povo está cansado de vez. Não aguenta mais todas as arbitrariedades do Alexandre de Moraes, pessoal. E aí eu queria trazer mais uma informação aqui para vocês, que o bicho tá pegando lá na Venezuela. Os Estados Unidos, a Europa e 10 países latinos contestam a vitória de Maduro após a validação. E o Brasil permanece em silêncio, olha só. Em julho de 2024, né, a polêmica eleição presidencial da Venezuela resultou na reeleição do ditador Nicolás Maduro. A vitória, no entanto, não passou sem contestação, tanto internamente quanto pela comunidade internacional. Na última quinta-feira, dia 22, o Tribunal Superior de Justiça da Venezuela surpreendeu ao validar oficialmente a vitória de Maduro, sem a apresentação de contagem das atas, né, da contagem de votos exigida pelos observadores internacionais e pela oposição. Isso gerou uma onda de críticas e pedidos de auditoria imparcial. Então, o Supremo de lá pegaram, né, e soltaram uma nota e foram lá no plenário e falaram o seguinte: nós validamos, né, aqui a vitória do Maduro. Inclusive, eles citaram o TSE aqui do Brasil, falaram que horas. Nos outros países, o Supremo que decide se a eleição teve bom ou não, ele decidiu, acabou, fica por isso mesmo. Se é assim no Brasil, na Colômbia, vai ser assim aqui também. Então, o Supremo daqui deu aulas, mostrou para eles como é que se faz. É na base do grito lá no plenário e pronto. Então foram lá, declararam o Nicolás Maduro como vencedor. Aí quem for contra, quem não estiver aceitando o resultado é fascista, é antidemocrático, vão ser presos e sofrer aí penas pesadas de cadeia. Você já viu isso em algum país aí no mundo? Parece muito com o Brasil, né? Então essa é a situação de lá. Em comunicado conjunto da Argentina, Costa Rica, Chile, Equador, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai rejeitaram a decisão do TSJ e exigem uma auditoria imparcial dos votos. Essa posição reforça a pressão internacional para que o governo venezuelano seja mais transparente em seus processos eleitorais. Quais são as exigências da comunidade internacional? As demandas da comunidade internacional para garantir a legitimidade da eleição venezuelana incluem realização de uma auditoria independente e imparcial dos votos, como se fosse a oposição contando, e já contaram, já apresentaram as atas, já mostraram que eles venceram as eleições, né? Mas segundo ponto aqui, ó, divulgação pública da contagem oficial dos votos, a oposição, a Maria Corina, também fez isso, e o acesso completo às atas eleitorais. Essas medidas são consideradas essenciais para assegurar que o resultado eleitoral reflete verdadeiramente a escolha do povo venezuelano, evitando
dúvidas sobre a integridade do processo, né? Como o Brasil e as outras entidades reagiram? Olha só, até o momento o Brasil não se posicionou oficialmente sobre a reeleição de Maduro. No entanto, especula-se que o Brasil e a Colômbia possam emitir um comunicado conjunto, né, devido à sua atuação conjunta na mediação do conflito da Venezuela. Por outro lado, a Organização dos Estados Americanos emitiu uma nota repudiando a decisão do TSJ. De acordo com a Organização dos Estados Americanos, a aproximação de Maduro foi prematura, né? A proclamação dele, no caso, e em boletins parciais, levantando suspeitas sobre possíveis irregularidades no processo eleitoral. Realmente tem irregularidades, foi fraudada, a gente sabe disso. A União Europeia, por sua vez, afirmou que só reconhecerá a reeleição de Maduro, né, se houver provas substanciais de que ele venceu de maneira justa e transparente. Joseph Borrell, que é o alto representante da UE para assuntos exteriores, destacou a necessidade de provas verificáveis para o resultado seja aceito na comunidade internacional. Então eles querem que o Maduro saia. A verdade é essa, ele não venceu. O povo escolheu a oposição e ele está tentando de todas as formas continuar no poder. E como ele está fazendo isso? Pegando de exemplo o nosso TSE, o nosso Brasil. Se o TSE ratificou que aquele ali foi o vencedor, já era. Os opositores, quem tá achando, quem tá desconfiando das nossas urnas, quem tá indo contra o nosso resultado, tem que ser preso, tem que ser punido, porque não pode duvidar das urnas. É assim que está acontecendo lá na Venezuela. Até parece um pouco com o Brasil. Queria pedir para você comentar aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso, qual é a sua opinião, o seu posicionamento. É muito importante, amigo, que você ajude também a compartilhar esse vídeo para que mais patriotas saibam o que está acontecendo, tá bom? Muito obrigado e até a nossa próxima notícia.